Linha Lateral está de regresso, o primeiro episódio de 2018, o 19º da contabilidade do nosso podcast, com Luís Cristóvão e Tiago Estevão. Para este primeiro episódio do ano, escolhemos como tema a entrada em 2018, ponto de partida dos três grandes na Liga NOS. Vamos falar de Porto, Sporting e Benfica e avaliar exatamente qual o ponto da situação destas três equipas depois de cada uma delas já ter jogado 2 jornadas nesta primeira semana do ano. Tiago, entramos pelo caso do Futebol Clube do Porto, é o líder da Liga NOS, agora com 2 pontos de vantagem sobre o Sporting, e é uma equipa que, tendo em conta as expectativas do início da época, podemos dizer que nada apontava para que estivesse nesta posição neste momento, mas pode-se dizer que é a grande vencedora, se existem vencedores, da primeira volta do campeonato em Portugal. Sim, acho que é difícil discutir isso. Acho que foi a equipa mais consistente, é a equipa a que penso que é mais difícil atribuir fragilidades, e nós falávamos disto antes de gravar o podcast. Quando eu dizia que há pouco a falar do Porto, eu não vejo uma equipa com uma mudança tão grande ao longo da época como vi com o Sporting ou como vejo com o Benfica. E acho que isso é claro. Destes 2 jogos, o Porto acaba por ter algumas dificuldades em ambos, principalmente no Feirense, mas ontem em casa esteve a perder a primeira vez no campeonato, portanto só isso diz muita coisa. Esteve numa situação de desvantagem pela primeira vez e não me pareceu em algum momento que estivessem abalados com a situação. Eu acho que vi um jogo tranquilo para o Porto de qualquer das formas. Via isso antes da partida, via isso durante o jogo. Acho que o Vitória teve bem a transformar a sua oportunidade em golo, mas o Porto nunca se ressentiu e acho que foi um jogo tranquilo como qualquer outro em casa tem sido. Do jogo de ontem, quero apontar uma coisa, parece-me ser o ganhar de mais um jogador, que é o Oliver no meio campo, que ontem joga a titular, e eu não falo disto no sentido de como se o Oliver tivesse feito um jogo do outro mundo, já o vimos a fazer jogos de uma categoria muito maior, mas é o primeiro jogo do Oliver a titular, penso eu, se não é o primeiro na época, é o primeiro em muitos meses. É um jogador que esteve bastantes vezes fora da convocatória e faz um jogo sólido, se pouco espetacular, mas bom, razoável, e no pós-jogo, na entrevista, aborda as coisas de uma forma a que faz-me perceber que ele está dentro do grupo. Quando o Oliver aborda as coisas a dizer que trabalhou para ter um momento na equipa, e com mais ou menos críticas da parte de Sérgio Conceição, da nossa parte para o Sérgio Conceição pelo pôr a jogar ou não, o Oliver não me parece estar numa situação psicológica difícil dentro do grupo, parece-me estar incluído. Mesmo coisa, um jogador como o Layun foi afastado e continua a jogar pouco, muito menos nas outras épocas. Acho que poderá haver aqui uma maior inclusão do Oliver na segunda metade da época, é muito benéfica. Acho que tocas num ponto que para mim é essencial neste Porto da primeira volta, e inevitavelmente comparando com Sporting e Benfica, é provavelmente a equipa mais consistente em relação àquilo que é a coesão do grupo. Falas do caso do Oliver ontem, mas o Hernani que entra. Sim, aconteceu com o Filipe quando fica alguns jogos de fora, no final de 2017, dá uma entrevista exatamente também a revelar que tinha conversado com o treinador, que não havia problemas, que estava consciente de que ia voltar a ter oportunidades, e já voltou a ser titular. O próprio Casillas, que se tornou num caso mais mediático, mas que o Iker é chamado regularmente aos jogos da taça, sem qualquer problema. Ele próprio, sempre que falou, nunca colocou como problema não estar a jogar, ou não pôs como problema sair da equipa. O não estar a jogar é um problema no sentido em que ele quer ser titular, como qualquer jogador quererá. Mas essa coesão do grupo é muito importante para aquilo que é o modelo de jogo do Sérgio Conceição, que de facto, se olharmos para a primeira jornada, a 17ª jornada, sou capaz de estar de acordo que é uma equipa
que mantém princípios e que mantém mais ou menos a mesma estrutura que tinha em relação a esse jogo inaugural, mas é uma equipa que passou já por muita coisa durante este ano. Acho que a inclusão do Marega, logo num momento muito cedo na temporada, a inclusão do Marega obrigou a uma primeira adaptação daquilo que eram as ideias iniciais do Sérgio Conceição, que na sua primeira intenção, creio que queria jogar com 2 pontas de lança, e o Marega é um jogador que lhe dá aqui uma variabilidade maior em comparação com o Diquinho Soares e que lhe permitiu trabalhar mais outros aspectos da dinâmica ofensiva da sua equipa. Tivemos as opções que ele também acabou por tomar, primeiro com a saída do Oliver, que tinha começado na primeira jornada, eu creio que ele é titular, tinha começado como titular a saída do Oliver para a entrada do Herrera, depois os testes com o terceiro médio, Sérgio Oliveira no meio campo, e portanto é uma equipa que ao longo desta primeira volta, não só na Liga, nas outras competições, já experimentou muitas coisas. E acho que essa para mim talvez até seja a grande surpresa em relação ao trabalho do Sérgio Conceição. Eu a determinada altura desta primeira volta dizia que a equipa do Sérgio Conceição era a equipa na qual se percebia melhor a forma como o treinador ia evoluindo na sua ideia, ou seja, as coisas faziam sentido porque nós víamos ideia do treinador, dificuldade num determinado jogo e a resposta ou durante o jogo ou no jogo seguinte. E creio que isso para mim é muito interessante no acompanhamento do processo da equipa do Futebol Clube do Porto, e creio que tudo isto conjugado faz, de facto, por merecer a vantagem, que é muito curta, mas a vantagem que tem neste final da primeira volta. Sim, acrescentar que, ligando os 2 pontos que fizemos aqui da história da mentalidade e da história das várias adaptações e da evolução que o Porto tem tido, acho que essa mentalidade é extremamente importante. Acho que há um acreditado parte a parte entre os jogadores e o treinador, em que o treinador pode levar a equipa para onde quiser. E os jogadores estão com ele e entendem isso, e os jogadores que jogam menos têm o seu propósito na equipa, e tudo funciona como deve funcionar. E em relação à sua capacidade de adaptar jogo a jogo, digamos assim, acho que isso é algo que eu pessoalmente gosto muito de ver. Acho que há treinadores que assumem um modelo de jogo e no absoluto máximo vão dando uma outra variação dentro do modelo para certo jogo, e há outros treinadores que são adaptáveis completamente, e que é o caso deste Sérgio Conceição, é o caso do Alegre, e acho que é o exponente máximo nas Juventus do ano passado, por exemplo. E acho que isso é o meu tipo de treinador, que é o treinador que sabe analisar o jogo que vem a seguir e às vezes faz mudanças que não estamos à espera e faz sentido durante o jogo. Mas para teres isso tens de ter os jogadores na mão, nós vamos dizer, e acho que isso é claro aqui. Por um lado, tens que ter uma extrema segurança naquilo que são as tuas ideias para o jogo e para a equipa. Tens de ter os jogadores na mão, conhecendo-los profundamente, e eu creio que aí também o Sérgio Conceição demonstra essa capacidade, porque não é fácil tu pegar num jogador que nunca é utilizado e depois lançá-lo como titular num jogo grande ou num jogo de Liga dos Campeões e depois voltar a sentá-lo no banco e só o utilizar. O Sérgio Oliveira só é titular em jogos de Liga dos Campeões ou frente aos grandes, não é? E isso obriga que o treinador tenha aqui um contacto regular com aquele jogador e que o conheça bem e que perceba que ele pode dar esse tipo de resposta. Não me parece nunca que estas tomadas de decisão do Sérgio Conceição sejam fruto de alguma emotividade ou alguma coisa não preparada. Bem pelo contrário, é tudo muito bem planeado, sabendo muito bem que pode esperar boa resposta dos seus jogadores. E por isso isto não me surpreende quando saem certas notícias a dizer, não, por exemplo, o Hernani não vai sair neste mercado de inverno. O Hernani tem, não sei se tem sequer 100 minutos na Liga, deve ser pouco mais que isso. E não, para já, da parte do grupo, não há essa necessidade que o Hernani é parte do grupo e ajuda imenso à coesão, como todos os outros. E depois, se calhar o próprio Hernani sente-se integrado ao ponto de não quer sair, tenho o meu propósito aqui, é isto, e apesar disso poderá até não sair ao público. Portanto, tudo isto é algo muito raro por cá, em que cá sai tudo muito para fora, e cá tudo que é emoção transborda. Extravasa. E
aqui não vemos isso. Aqui vemos muita lógica, muito planeamento. E é estranho, mas é estranho num bom sentido. É inesperado, mas é bom que isto aconteça. É até, bom até ver uma equipa a funcionar assim. Até os rótulos que as pessoas punham no Sérgio Conceição até à sua chegada, e as pessoas punham o rótulo emoção, e ele chega cá, e ele até poderá conquistar o plantel a partir dessa vocação, mas todas as ações que toma... Sem querer estar a citar-me outra vez, mas é um artigo que eu escrevi também há uns meses, o lado científico da garra, no fundo é exatamente isso, é tu veres um treinador cuja figura pública está muito ligada a um ser muito emotivo, mas depois que o seu trabalho, aquilo que denuncia, é uma extrema preparação e um extremo pormenor no que faz com os seus jogadores. Em relação a estes últimos 2 jogos, ou os primeiros 2 jogos de 2018, 2 jogos em que a equipa do Porto teve algumas dificuldades, sobretudo em Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira, o contexto do estádio cria dificuldades a qualquer adversário, mas a equipa de facto bloqueou a determinado momento que, creio eu, voltou-se a sentir frente ao Vitória de Guimarães na primeira parte, a partir do momento em que sofre o golo, tal como no jogo contra o Feirense também, quando sofre o golo e depois no segundo tempo até conseguir o golo da vitória, a equipa bloqueia exatamente porque entra num estado de ansiedade que eu acho que tem pouco que ver com a forma como é trabalhado o modelo da equipa do Futebol Clube do Porto. Daí o intervalo ser tão importante nesta equipa como foi ontem. Eu creio que esta ansiedade acaba por ser uma demonstração dentro de campo de algum tipo de ruído que existe fora dele. E creio que no pós-golo do Vitória de Guimarães ontem é muito claro que durante alguns minutos os jogadores perdem um pouco a cabeça com as decisões do árbitro. E só quando vão ao intervalo e regressam já a ignorar por completo aquilo que era apitado ou não era apitado, a partir desse momento vem ao de cima outra vez a extrema qualidade do Futebol Clube do Porto e a facilidade, e vou dizer a facilidade entre aspas, mas a facilidade com que domina um adversário e condiciona um adversário. Consegue fazer isso de forma espetacular. Para mim há um jogador que é o Brahimi, que sobressai na forma como a equipa tem essa capacidade. Nós ontem conversávamos acerca disto também. Eu dizia que o Brahimi precisa que a equipa esteja um pouco centrada nele, e de facto eu acho que é isso que acontece, e o Sérgio Conceição também percebe isso. Não sendo ele o jogador que decide mais vezes, não é a única solução, e isso é importante. Não é ele que decide, não é ele o jogador que está a criar mais oportunidades, a marcar mais golos, mas é um jogador que a equipa anda muito à volta dele. Sim, é importante para este tipo de jogos contra defesas muito fechadas e tudo mais, mas este Porto é que tu tens, se calhar a nível individual, a nível de qualidade individual, não é dos melhores Portos que já tiveste, nem de perto, mas a questão é que este Porto cria-te chances de muita qualidade, de muitas formas diferentes. Sim. E tens chances a sair de todo lado. Tens 2 laterais que são claramente os melhores do campeonato e são a criar chances a nível ofensivo de todo o tipo e forma. Tens o Brahimi de um lado, do outro lado, mesmo do outro lado do extremo não seja tão produtivo. Tanto Marega como Aboubakar são jogadores que em situações de finalização boas não tendem a falhar muito, e tu tens um Porto que cria muitas situações de finalização. Não é um Porto que se safa, entre aspas, através de jogadas individuais, assim do género. Apesar de haver essa solução, o Brahimi, há uma consistência no que toca à criação que explica também a quantidade de pontos que o Porto tem e a facilidade que tiveram a bater quase todas as equipas, e quase todos os resultados do Porto foram meritórios. E arrisco-me a dizer até que se calhar eles não foram meritórios, foram os empates com os grandes, em que eles até criaram mais com o adversário, e não é meritório o empate, porque se calhar poderiam ter tido mais. Portanto, este Porto está em primeiro, é muito lógico, acho que é claro aquilo que fazem, e não é claro, é a forma de como os trabalham. Sim. As exibições frente a Sporting e Benfica, eu também, e também ia referir isso,
creio que reforçam muito a liderança do Futebol Clube do Porto, apesar de matematicamente ser 2 jogos que vão pesar um bocadinho na equipa azul e branca. Acho que a nível mental poderão ter sido bastante complicados, porque queriam muito mais do que tanto em Alvalade como no Dragão frente ao Benfica, e acabas por não ter. Não consigo confirmar disso. isso no Portanto, acaba a nível mental acaba até por ser positivo para Sporting, para o Benfica, no sentido de ok, mantivemos na luta, e se eles não conseguiram marcar aqui, se calhar não vão conseguir. Mas... E eu acho que é esse o grande desafio da equipa do Porto para a segunda volta. Uma segunda volta que, por aquilo que vimos na primeira, já se percebeu que vamos ter um campeão muito perto dos 90 pontos, não é? Ali a rondar essa marca que parece quase, em alguns campeonatos, parece quase impossível, e depois, há 2 anos, tivemos o Benfica com 88, e agora podemos ter um campeão também a chegar a esse número. Esse vai ser o grande desafio do Porto, é a sua resistência mental aos desafios. Por um lado, a resistência mental dentro do próprio grupo. Creio que a forma de jogar do Porto é muito exigente na forma em que obriga que todos os jogadores sejam muito coesos e não falhem, não é? É fundamental na equipa do Porto. Tu olhas para a equipa do Porto e pensas, aqui nada pode falhar, porque se há aqui um jogador que falha, de repente desaparece, ou pode desaparecer o Porto. Portanto, a equipa está tão bem montada que o falhar de uma peça pode ser difícil de gerir. E depois a outra questão da resistência mental, que é quando entrares nas últimas 10 jornadas, se mantiveres estes 2, 3 pontos de vantagem, sabes que todos os jogos são dificílimos de gerir, e se tu consegues manter a equipa sem expor a estes momentos de ansiedade que já vimos, mexem muito com a equipa do Porto. Sim, a adicionar a isso tens ainda a questão da Liga dos Campeões, porque não estão de fora ainda. Vão jogar o Liverpool no final do mês de fevereiro, e se por acaso passam, e eu já disse aqui que há possibilidades disso, acho que não é choque nenhum, as coisas começam a aumentar, e a pressão de muitos lados, e o calendário pesa, e entusiasmo de muito lado muitas vezes acaba por rebentar em todos os sentidos, e poderão ter de ser feitas escolhas que se calhar não são desejáveis, mas é o que é. Passamos para o atual segundo classificado, o Sporting, que está a 2 pontos do Futebol Clube do Porto, e esta primeira semana de 2018 foi uma semana de sol e sombra, mas ao contrário, começa pela sombra. A exibição no Estádio da Luz, apesar de um resultado que acaba por ser positivo, creio que era o resultado que Jorge Jesus colocava como mínimo para trazer daquele encontro, mas uma exibição em que de facto o Sporting é bastante dominado pela atuação do Benfica, e queria, desde logo, entrando por aqui, se achas que há razões para preocupação nesta exibição do Sporting no Estádio da Luz. Eu acho que sim, acho que nós já falamos bastante disto fora daqui do microfone, e acho que, ao contrário do que tens no Porto, que é uma equipa que cria aquilo que está a marcar, e tu reflete no jogo os resultados, tens um Sporting que está acima a nível pontual e a nível de resultados daquilo que tem criado, digamos assim. É um Sporting que tem fragilidades claras, e é um Sporting em que Jorge Jesus nem sempre toma decisões muito coerentes, e tem ações bastante confusas a nível de opções táticas que me fazem preocupar em relação a como é que esta equipa vai evoluir para o resto da temporada. Acho que na Luz, eu não vi o jogo em direto, eu vi o jogo no dia a seguir, portanto estava um bocadinho mais lógico e foi menos intenso, mas acho que houve ali uma clara obsessão com o resultado, em que Jorge Jesus deixou de pensar em mais seja lá o que for, o Sporting marca cedo. E tudo bem, o Sporting marca cedo, ia sempre se retrair um pouco do jogo, o Benfica que tinha de criar, a situação é que criou, e o empate é mais que merecido, e a questão é que tu podes jogar um jogo em que não dominas, e podes ter um sistema de contra-ataque, ou o que quiser chamar, em que tiras o máximo partido das tuas armas, e a questão é, não foi isso o caso. Sim. Jorge Jesus obcecou o resultado, e
nada foi criado. E já vimos o Sporting em situações, em jogos de Champions, por exemplo, a jogar bem num sistema onde se pedia ali na luz. Sim. E aqui não vimos. Falando do derby de Lisboa, eu diria que o Sporting entrou no jogo como tinha que entrar. Obviamente era de esperar que o Benfica viesse com maior ímpeto ofensivo. O Sporting resguarda-se, aposta naquela saída com a bola longa para a base de Dost e depois de Bruno Fernandes a pegar a segunda bola e a partir daí tentar criar uma situação de desequilíbrio. Consegue chegar ao golo. Pouco depois poderia ter conseguido fazer o 2-0 e apesar de nos últimos 20 minutos da primeira parte o Sporting já permitir muitos remates e muitas oportunidades ao Benfica, eu creio que até ao intervalo o Sporting estava a fazer aquilo que lhe era pedido. Tinha marcado o golo, tinha criado mais, pelo menos uma oportunidade flagrante e estava a aguentar a pressão do Benfica. Para mim a grande questão do clássico é o minuto 57, quando o Benfica tira Pizzi e o Sporting continua sem criar nenhuma situação em que pudesse colocar em causa o equilíbrio numérico no meio campo. Acho que tu, a partir do momento em que tens ali uma possibilidade clara de dominar o meio campo, pode, mesmo que não vais ter o máximo de bola possível, vais tentar reter um pouco. E tu continuas a nunca sair Abdicou disso. Deixou a equipa partida, sempre, com o William e o Batalha muito recuados em relação ao que era depois o posicionamento do Bruno Fernandes e do Bas Dost, que praticamente nem esteve no jogo, não é? No segundo tempo, então. Mencionar ainda que o William e o Batalha muito recuados, Gelson também muito recuado devido a Sérvio e Grimaldo forçarem para trás, portanto, quem faz o carregamento da bola, digamos assim, para o meio campo adversário é só o Bruno Fernandes. Muita responsabilidade para o Bruno Fernandes, o Gelson como segundo lateral direito quase, até o Acunha estava um pouco mais adiantado em relação ao Gelson, portanto, nem números aí tinhas. Acho que faz tão bom sentido. Há ali uma altura em que continuam a bater pontapés de baliza longos sem nexo, sem qualquer pensamento. Aqui a minha análise em relação ao Sporting não vai tanto no sentido da preocupação daquilo que este nível exibicional pode representar, vai mais no sentido de alguma estupefação em relação ao não aproveitamento do contexto de determinados jogos para retirar outro tipo de frutos. E aí, é verdade, o Jorge Jesus entra no jogo a pensar no resultado e esquece de jogar o jogo. Faz muita confusão a forma como ele aborda, porque ele não deixa de ver, seja lá o que for, mais. E já tiveste situações em que, se o Dost ali não está a resultar, o Sporting fez 2 substituições. O Sporting tem Dúmbia no banco. O Sporting em Atenas faz, se calhar, o melhor jogo a nível de contra-ataque da época. E por muito mal posicionada seja a defesa do Olympiacos, que já se falou muito disso, jogou Dúmbia e Acunha e Gelson em grande parte do jogo jogaram trocados. E mesmo que aqui não quisessem fazer isso devido a terem os extremos a defender mais, não faz sentido nenhum Dost sair lá neste jogo. Ou não faz sentido a partir da segunda parte Dost manter-se e o Sporting acaba o jogo com o Dost sem fazer um único remate, porque não tem nenhuma bola a chegar a ele, todos os toques que ele faz é ganhar bolas de cabeça, e chegas ao fim do jogo com 2 substituições feitas. Não me parece que, para além disso, no meio campo, voltando ainda à história da falta de domínio no meio campo, quando poderiam ter, mencionar que, custando batalha no meio campo, é difícil ter esse domínio com bola. E sem bola, num jogo em que é pedido um tipo de posicionamento um bocadinho diferente, em que é preciso ter um bocadinho mais noções zonais e tudo mais, Batalha não tem qualquer capacidade para estar isso ali. Para mim é muito evidente. O Rodrigo Batalha sobressai quando tem uma missão individual muito definida. Se não há um jogador para marcar, se não tem um jogador para marcar, perde-se um bocadinho no jogo e no Estádio da Luz acabou por revelar de facto essas dificuldades que tem para dar resposta. Passa também por aquilo que é a forma como a estratégia que o Jorge Jesus quer daquele jogo, mas percebe-se que aquele jogador também não dá grande resposta a isso. Essa é a parte da sombra. A parte do sol foi ontem a vitória de 5-0 sobre o Marítimo.
ainda que o Sporting, até marcar o gol, volta uma vez mais, até marcar o gol e mesmo depois de marcar o gol na primeira parte, volta uma vez mais a sentir algumas dificuldades. E volta a sentir dificuldades naquilo que é, para mim, o que se tinha sentido no Estádio da Luz e volta-se a sentir depois em Alvalade. É esta inadequação ou falta de evolução entre o modelo inicial de Jorge Jesus e o contexto daquilo que os jogos oferecem. O Jorge Jesus está muito dependente das tomadas de decisões dos seus jogadores. E isso não era muito habitual nele, mas de facto o Bruno Fernandes cria essa novidade nas equipas de Jorge Jesus. O Bruno Fernandes passa a ser um jogador que resolve problemas e o Jorge Jesus espera que os problemas sejam resolvidos por ele. No jogo de ontem, o que é que me preocupou na equipa do Sporting? Ou o que é que me chamou a atenção na equipa do Sporting, que poderia ter de facto chegado mais cedo a alguma tranquilidade no resultado? A equipa tinha o William e o Bruno Fernandes como os dois médios, e aqui há muita qualidade de passe, muita qualidade com bola a partir de muito atrás no terreno de jogo. O Marítimo também ontem foi uma equipa que poucos problemas criou ao Sporting. Ristovski pela direita e Coentrão a subirem muito, deu muitas vezes para termos Acunha e Gelson e Podense em posições anteriores. E o Sporting... Brian Ruiz, mais natural Podense ainda, e Gelson em posições anteriores, exatamente, e a escolha do Brian Ruiz até alimentava mais isso. E depois, pouquíssimas vezes, o Sporting a tentar explorar o jogo entre linhas, a ir sempre a tentar colocar bolas nas costas da linha defensiva do Marítimo. E isso demonstra mais uma vez... Atrás das costas da defesa do Marítimo é complicado. Exatamente, e sentiu-se essas dificuldades. Isso demonstra mais uma vez... Não faz sentido nenhum. Que, de facto, há uma ideia para o jogo que não olha para o contexto. E isso é de facto... A pessoa fica a olhar para aquilo e a pensar, mas o que é que está a passar aqui? Porque é que em termos estratégicos, em termos daquilo que é a forma de jogar neste jogo, a equipa não vai responder de outra forma. A questão é, tu tens uma equipa com muita qualidade individual, e acho que tu, em vez de teres a tua equipa situada num modelo que beneficia e que tem o máximo partido dessa qualidade individual dos jogadores, tens um modelo que está dependente dela, que é, já disseste. E a questão é, tu não tens um Sporting fraco, nem a questão é que tu tens um Sporting a 3 pontos, a 2 pontos deste Porto, devido à qualidade individual, e não precisava de ser assim, não há necessidade de ser assim. E tens muitos jogos até agora, ao contrário eu disse do Porto, que foram resolvidos simplesmente através de qualidade individual, simplesmente através do Bruno Fernandes, simplesmente através do Dost conseguir finalizar 1 em cada 2 remates, uma coisa assim. Sim, o Dost ontem toca 13 vezes na bola e marca 3 golos. Ele faz tantos golos como passos certos ontem, que é uma coisa maravilhosa. Mas a questão é, ok, tens um finalizador do outro mundo, se calhar dos melhores de sempre já teve o Sporting, ok, então vais tentar tirar o máximo partido dele e não esperar que ele resolva ao só lhe ofereceres 2 chances para o jogo, coisa assim do género. Quer dizer, o Dost precisa de ser alimentado, digamos assim, é um jogador, não sobrevive sozinho na frente, e o Dost não está sequer nos 50 jogadores que mais chutam na Liga Portuguesa, portanto é um jogador que chuta pouco, tem uma qualidade de finalizador imensa. Mas será que há esta necessidade do Dost ter pouco serviço? Acho que havendo um modelo mais beneficie toda a gente fica a ganhar, mas assim... Aquilo que acaba por ser positivo para o Sporting é que de facto se percebe que há muito espaço por onde evoluir, e isso é um excelente sinal quando tu chegas ao final da primeira volta com 43 pontos e tens ainda tanto espaço para evoluir, e podes evoluir na forma, lá está, como a equipa vai conseguir explorar estas movimentações interiores dos seus extremos e as subidas dos laterais, sobretudo quando joga com 2 laterais tão ofensivos. Mencionar Ristovski estar no 11 titular acho que é muito benéfico para este tipo de jogo. Para estes jogos é importante, embora também
e olhando para toda a primeira volta, eu creio que Piccini é muito importante Sim, também na acho que forma os como o Sporting benefícios de tem Piccini evoluído. e de Ristovski Sim, são claros. sim. Agora, se vão ser utilizados de devida forma a ser mais benéfico para a equipa, não sei. Isso já falámos nessa capacidade de finalização do Bas Dost, que de facto, que eu me lembro, no Sporting será apenas comparável aos anos do Jardel, enquanto o Jardel esteve capaz de ser o jogador que tinha o destaque que teve o destaque que teve. Há o Bruno Fernandes, que muito provavelmente, se o Sporting chegar a ser campeão, vai ser por intermédio do Bruno Fernandes e daquilo que ele possa fazer. Eu creio que já está mais bem resolvida dentro da forma de trabalhar da equipa o ele ter diferentes posicionamentos, mas que são ligeiramente diferentes só para mim, quando jogam com 3 médios ou quando jogam com 2. É na mesma um jogador sempre com muita bola, um jogador sempre muito decisivo, e se no caso do Porto falávamos do Brahimi como esse elemento, que não é o elemento que está mais envolvido, mas é o elemento que está como reserva moral da equipa para decidir nos momentos de aperto. No caso do Sporting, creio que é o Bruno Fernandes que cumpre esse papel. Sim, acho que no caso do Sporting é claro, seja o Bruno Fernandes. No entanto, é uma equipa que já tem mais valores individuais para resolver e depois volta aqui, nós acabamos de ter tudo. E no Benfica, tens o Jonas. Acho que é o perfeito. É a perfeita forma de entrarmos aqui no tópico da equipa que está em terceiro lugar e acabam por empatar frente ao Sporting na semana passada, como já mencionámos, e agora este fim de semana ganham 2-0 em Moreira de Cónegos. Acho que não sei o que é que achaste, mas a mim pareceu-me um jogo tranquilo em Moreira de Cónegos e contra o Sporting deve ser das melhores exibições do campeonato do Benfica até agora. Eu tenho algumas dificuldades em falar das melhores exibições seja em relação a quem for, porque acho que lá está, cada jogo acaba por trazer desafios muito diferentes. Sim, dentro do contexto, claro. Dentro do contexto possível, obviamente tu chegas ao final dos 90 minutos do Benfica contra o Sporting e por aquilo que foi o domínio territorial do Benfica, eu creio que é difícil teres a apontar aqui grandes falhas. Há uma que poderá estar à vista de toda a gente, que é o facto de só ter conseguido marcar um gol, e portanto o Benfica consegue o domínio territorial, consegue o número de remates, mas acaba talvez por não conseguir, não ter a nível da concretização resposta para tudo aquilo que estava a criar. E parece-me a mim que apesar de todo esse domínio, e lá está, comparando também com aquilo que era a análise ao Sporting, do Sporting não ter aproveitado eventuais espaços que o Benfica estava a oferecer, eu creio que essa deve ser uma preocupação do Rui Vitória. Deve ser uma preocupação do Rui Vitória a forma como é que vai gerir a sua dupla Pizzi-Krovinovic com o médio defensivo nas costas. Porque eu creio que se pressente que o Pizzi nos jogos frente a Porto e frente a Sporting decai em termos da sua capacidade e dentro daquilo que ele oferece à equipa, porque as suas características são um bocadinho colocadas em causa nesse tipo de jogos, em que o Benfica precisa de um 8, se calhar com maior capacidade de descer um pouco no bloco e depois dar na mesma resposta ofensiva, acabando por sobressair nos outros jogos. E no passado recente ele faz uma grande exibição em Tondela e ontem volta a ser o jogador mais importante da manobra da equipa, pelo menos até chegar ao golo. É um jogador que de facto era o jogador que tinha mais toques na bola quando o Benfica marca 1-0 e ele próprio que marca esse golo. Portanto, o Benfica neste momento está numa situação, e olhando, lá está, mais uma vez para a primeira volta, numa situação em que mudou o seu modelo de jogo, mudou o seu esquema em campo, passou a jogar
com 3 jogadores no meio campo. O Rui Vitória consegue fazer essa transformação, pode agradecer à extrema qualidade de Krovinovic ter passado do 4-4-2 para o 4-3-3 e encontrar rapidamente ali algum tipo de dinâmicas que dão resposta a esta nova forma de arrumar a equipa. Pode também agradecer à extrema qualidade de Jonas, que seja como segundo avançado, seja como ponta de lança, continua a render. Não acho que seja a mesma coisa, mas ele continua a render e é isso que importa, continua a marcar golos, é isso que interessa. Mas ao mesmo tempo continua-se a ver que há aqui assim lacunas que a equipa terá que resolver e terá que resolver muito com a intervenção do treinador. E esse é um desafio para um conjunto que está a 5 pontos do primeiro lugar, mas que de maneira alguma tem menos pressão. O facto do Benfica ter 4 títulos consecutivos transforma-o, mesmo estando em terceiro lugar, mesmo estando em 5 pontos, não na equipa que já não tem nada a perder, mas na equipa que continua a ter tudo a perder. Estão só a 3 pontos do quarto lugar, portanto... Exatamente. Não é só para cima. E ainda por cima estão em 2 lutas. E uma delas eu creio que poderá já ter uma resposta muito importante no próximo fim de semana quando jogar em Braga. Portanto, o Rui Vitória vai ter que, nesta evolução, ir conseguindo responder aos desafios que estão colocados à sua equipa, e para mim são desafios estratégicos que passam pelo tipo de jogadores que deve utilizar naquela posição ou não, consoante os jogos, mas terá esse desafio daqui para a frente e se calhar terá já esse desafio no jogo frente ao Braga. Sim, acho que em relação a este Benfica quero mencionar uma coisa que pode ser vista uma vantagem ou um ponto positivo, mas ao mesmo tempo reflete um menos bom, que é o quão bem está a funcionar o triângulo da esquerda entre Grimaldo, Sérvi e Krovinovic. Acho que Krovinovic é claro a importância dele na equipa agora. Só uma coisa, não sei se viste o mapa de passos do jogo de ontem, e de facto há ali uma sobrecarga nesse trio. Sim, acho que pronto, e é muito por aí, que é Krovinovic, a importância dele desde que houve a mudança para o sistema de 3 médios é claríssima. Grimaldo tem estado muito bem a nível ofensivo, Sérvi tem estado muito bem, muito completo a partir da esquerda, e agora tens ali um centro de criação na esquerda e na direita é o total oposto, e a partir do momento em que consigas bloquear essa via de ataque da direita, como por exemplo o Braga joga quase 2 laterais direitos, no Goiânia e no Jogaio, que de certeza que é como vão jogar no fim de semana. Sim. Se há ali um bloqueio de via de ataque do Benfica pelo lado esquerdo, se bem que é muito difícil bloquear Krovinovic devido às posições que ele toma, mas se há um bloqueio da ala esquerda, na direita é muito difícil criar. Na direita, André Almeida, acho que fala-se muito na questão do André Almeida, é um jogador que é muito útil, mas para a maior parte dos jogos acho que o Benfica precisa de investir ali na posição claramente. E depois tens o Sálvio, que já não é o que era, tem alguma entrada na área com qualidade, mas já falta bastante naquele lado direito para fazer a diferença. E a questão é, se digo o Braga, porque é próximo e vai jogar contra o Benfica, se o Braga consegue bloquear o lado esquerdo do ataque do Benfica, me parece bastante provável devido à forma como o Braga joga, poderá haver grandes problemas no nível de criação se não aparece Jonas e Pizzi, qualidade individual difícil de controlar, já sabemos, mas no que toca ao conjunto. Sim, mas essa lá está. O Benfica está tão focado na faixa esquerda do seu ataque, não é? Com esses três elementos, que eu acho que é difícil, se de facto conseguirem colocar aqui alguns engulhos nesta combinação, é muito difícil esperar que depois seja Pizzi ou Jonas, e lá está, para isto acontecer será sempre em jogos de algum equilíbrio em termos das contas do meio campo, porque vimos contra o Porto, vimos contra o Sporting, pelo menos na primeira parte, Pizzi, quando o adversário é mais forte, é sempre forçado a ter uma posição mais recuada em relação a Krovinovic. Krovinovic, que continua a parecer que em termos daquilo que são as suas ações defensivas é um jogador bastante humilde no contributo que pode oferecer à equipa do Benfica. E, por exemplo, quando falam em termos do meio campo do Benfica apenas com Fez e Krovinovic,
Eu tenho muitas dificuldades em imaginar que isso seja possível esta temporada, enquanto o Krovinovic, se por isso o Krovinovic só for pedir mais coisas ao Por isso é que o Krovinovic só foi integrado quando houve a mudança de tática, porque até aí jogava mais na linha. Não tinha posição, não havia posição no Benfica para um jogador. Sim, mas das poucas vezes que jogou a partir de uma ala. Portanto... Mas por isso mesmo é que eu acho que é... E lá está. Se calhar uma parte dos problemas do Pizzi é exatamente em relação àquilo que lhe é pedido. Obviamente ele teve um momento de alguma abaixamento de forma, ainda no 4-4-2, e é isso que leva ao 4-3-3. Mas agora, a posição em que colocam o Pizzi é de continuar a exigir-lhe mundos e fundos, ou seja, já o exigiram que ele mudasse de extremo para um médio centro e agora estão-lhe a pedir que ele seja um médio centro com menos responsabilidades ofensivas. Portanto, é um jogador que está aqui assim a levar uma transformação atrás de transformação, e quando falamos também desse menor rendimento do Pizzi é porque estamos-lhe a pedir coisas a mais, talvez. Sim, lá está, é muito por aí. A questão é, se estão a pedir coisas a mais, sim. Há mais opções, se calhar não. E é então a questão um pouco, é assim, eu gosto da ideia de Filipe Augusto como 8, mas parece-me estar completamente fora da equipa. Samaris parece ser alternativa para 6 e eu já não sei o que é que o Samaris é bem e não sei até que ponto é que dá algum benefício da equipa. Portanto, no meio disto tudo, pouco há, e portanto, daí também está agora a chegar Haki, porque deve ser para essa posição, mas também parece ser um médio com muita vocação ofensiva e muita chegada na área. Portanto, até que ponto é que vai ser a alternativa ao Pizzi e não ao Krovinovic, não sei. Outra opção que poderia, se não tivesse sempre estado, é o André Horta. Mesmo assim, também é um pouco débil a nível defensivo. Portanto, que opções é que há para cobrir e para dar um pouco de fôlego ao Pizzi para este tipo de jogos? Não Sim, por essa lista que tu fazes, e ainda passou pelo Benfica o ano passado o Danilo, que está no Braga, que era um jogador também que estar naquela elementos mais consistentes do Braga. O Benfica tem-se revelado uma máquina de matar 8, digamos assim. Normalmente ou são 6 forçados ou são 10 forçados. E se eu acho que era mais ou menos evidente acontecer esse tipo de situação no esquema do 4-4-2, em que de facto ao 8 se pedia aqui assim uma capacidade enorme para estar em todos os momentos do jogo, quando passas para o 4-3-3, para mim o que acontece mesmo no Benfica é de facto não haver opções para uma nova posição que no início da época não existia. Porque a nova posição não é o médio mais ofensivo, porque o Pizzi fazia aquilo que o Krovinovic está a fazer, com outras características, mas ocupava os espaços que o Krovinovic está a ocupar. E depois também era chamado a recuar. Mas agora, a posição nova que existe ali é essa posição entre o Feza e o Krovinovic. E o Pizzi, para mim, dá a resposta nos jogos em que tem menos exigência defensiva, em que, no fundo, o Benfica parte-se também um pouco como se parte o Sporting, parte-se um pouco ao meio e, portanto, deixa lá ficar um médio defensivo com os centrais e os outros médios sobem todos. E o laterais e tudo. Nos jogos em que isso não acontece, vem-se sentir a dificuldade. Tu começaste por falar em relação ao jogador central do Benfica, no Jonas, e creio que devemos regressar a ele, porque de facto o Jonas merece, por continuar a demonstrar que é um jogador insubstituível no Benfica. E se bem nos lembramos, o ano passado terá tido a oportunidade de sair em janeiro. Este ano também já se voltaram a ouvir alguns rumores que ele poderia sair, e de facto o Benfica aqui pode também agradecer ao Jonas o facto de ele não revelar aqui uma ambição de ir fazer um último grande contrato, pelo menos para já, porque o Jonas tem sido fundamental para o Benfica. Se nós já vimos sair outros jogadores da equipa encarnada neste último ano, alguns deles com bastante peso naquilo que era o que a equipa fazia ou poderia fazer, mas imaginar o Benfica sem Jonas é que não dá mesmo. Muito complicado. Acho que eu sugeri a introdução de Jiménez no 11 em vez do Jonas para o Clássico, para o derby, e parece-me aí fazia sentido, tal como faz sentido em situações pontuais, mas
Mas era No só resto- se o derby tivesse sido ao contrário. Ou seja, se não fosse o Benfica a ter tanta bola como teve. Sim, mas de qualquer forma, num momento geral, acho que é difícil tirar o este Jonas. E acho que é um jogador que acaba também por não sair porque tem a noção que faz à vontade. Mais uma ou duas épocas a alto nível cá, joga com a cabeça, não de cabeça, mas joga com a cabeça. Acho que o corpo até pode estar parado, mas ele é tão inteligente na forma como se posiciona e como aborda as jogadas que vai dar para muito tempo em relação ao Campeonato Nacional, pelo menos, em relação à maior parte dos jogos. Acho que, claro, que o Benfica tem de arranjar uma solução para quando o Jonas acabar e as coisas vão parar, ninguém é para sempre, mas ao mesmo tempo acho que não vejo o Jonas a parar de produzir do nada. Acho que é um jogador com qualidade para se manter a este nível, a um nível semelhante, durante ainda mais algum tempo. Passámos então pelos três grandes na Liga NOS, também com um cheirinho de Braga, até a pensar no Braga-Benfica do próximo fim de semana. Só de forma telegráfica, esta semana temos ainda quartos de final da Taça de Portugal e, portanto, Caldas Farense, Rio Ave, Aves, Cova da Piedade Sporting, Moreirense Porto. Parece que, tirando o derby do Campeonato de Portugal, que vai ser disputado entre o Caldas e o Farense, em todos os outros jogos parece haver um vencedor antecipado, não é? Então, a jogar em Setúbal, não é? Acho que acho que o favoritismo é claro, tanto na parte do Rio Ave como do Porto como do Sporting, mas este Rio Ave Aves é um jogo interessante. Acho que o Vidigal pôs o Aves a carburar de maneira algo diferente e no campeonato, entre campeonato e taça, vai ser uma grande diferença, mas qualquer uma das duas equipas pode utilizar isto como via para chegar à Europa eventualmente numa situação de chegar à final. Portanto, acho que há aí um confronto interessante. Agora, o Moreirense Porto é o refazer da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga do ano passado, onde o Moreirense eliminou o Porto. Já não há Francisco Geraldo Zipodense. Mas já não há sobretudo o Porto fragilizado que havia o ano passado. Ainda que será interessante ver mudanças. O Sérgio o Moreirense da primeira parte frente ao Benfica é uma equipa que se aguenta. Já percebemos também, e isso foi a tónica de todos os adversários dos grandes no passado fim de semana, é que para determinadas equipas da Liga NOS fazer 2 jogos na mesma semana é estar a pedir muito mais do que aquilo que elas conseguem dar. Sim, para, então para o caso do Moreirense neste jogo frente ao Porto, eu creio que vai voltar a sentir esse peso ainda mais forte. Portanto, é o jogo que é jogado na quinta-feira. No Rio Aves, ainda assim, o Lito Vidigal não tem conseguido neste 2018 sacar resultados tão positivos quanto se espera, embora empatar em Chaves não é mau, mas perdeu em casa com o Moreirense. Sim, teve 3 derrotas seguidas. Veremos se estará aqui assim também da parte do Lito Vidigal um foco mais na taça do que no campeonato nesta fase, porque de facto, havendo depois uma meia-final provavelmente entre Sporting e Porto, se conseguirem ultrapassar os seus adversários, quem sair da outra meia-final leva aqui de facto um grande ímpeto para poder jogar nas competições europeias. O Caldas Farense, nós gravámos, creio que no terceiro episódio da linha lateral, um episódio sobre tombas gigantes na taça. Longe estávamos nós de imaginar que 2 equipas do terceiro escalão do futebol português iam chegar aos quartos de final e que uma delas, garantidamente, estará a jogar nas meias finais. E com possibilidade de chegar à final, atenção. E com possibilidade de chegar à final, apesar de ser uma meia final a 2 mãos, mas a equipa do Caldas, eu conheço um pouco melhor, é uma equipa que está este ano muito vocacionada para esta taça. As coisas começaram a correr bem, tem tido a sorte do sorteio apontar para os jogos em casa e isso acaba por lhe dar também aqui alguma vantagem. A equipa do Farense, também por aquilo que conheci deles na época passada,
talvez uma equipa mais sólida, mais madura, já está em primeiro lugar do seu grupo, é uma equipa que está a lutar pela subida à segunda Liga, enquanto o Caldas está a lutar pela manutenção no Campeonato de Portugal, mas tenho a certeza que vai ser um jogo muito equilibrado e que irá com certeza sair daqui uma equipa com capacidades para depois criar problemas nas meias finais. Já ganhou o jackpot, porque termos uma equipa do terceiro escalão nas meias finais, pelo menos, já vai colocar esta edição da Taça de Portugal 2017-2018 no espaço vintage. Acho que é difícil torcer contra qualquer uma destas equipas. Acho que se chegarem à meia final, acho que vão ter toda a gente a torcer por elas. E se chegam à final, se passasse Porto e Sporting, se chegam à final, temos a possibilidade de ter uma equipa da terceira divisão. Repetir aquilo que o Leixões fez, que foi, estando na segunda divisão B na altura, fantástico, chegou à Taça UEFA, com o Carlos Carvalhal como treinador. Muito bem, final deste episódio 19 da Linha Lateral. Lembrar que podem seguir-nos em linhalateral.blogs.sab.pt. Estamos também presentes nas redes sociais, Twitter, Facebook e YouTube, com as contas da Linha Lateral, qualquer uma delas ótima para entrar em contacto connosco com as vossas sugestões e ideias acerca daquilo que vai sendo discutido nos nossos episódios. Também relembrar para quem nos escuta no iTunes para deixar a sua opinião e fazer também a sua avaliação do nosso podcast, ajudando a manter-nos lá num lugar de topo no podcast. E ainda especial nota para a gata Puscas, que hoje nos acompanhou aqui durante estes mais de 50 minutos do programa, estoicamente a dormir em cima da mesa onde temos o microfone. Até à próxima!